Ora então, saudações leoninas, bem-vindos a mais uma hora de Sporting, emissão de rescaldo pós-jogo de Sporting 5, Alverca 1. Meu nome é o Cruz, estou a defender o Sporting e vamos então falar de Sporting Clube Portugal. No vídeo de hoje, o que é que mudou no Sporting nas últimas semanas que a equipa de uma equipa que não tinha resultados consistentes nem exibições consistentes, agora embala na terceira vitória consecutiva, já com duas excelentes exibições em Tondela e ontem em Alvalade perante o Alverca e ainda uma boa segunda parte contra os franceses do Marselha. Vamos então debater isto um bocadinho e ainda as notícias do Sporting Clube Portugal. Antes disso, roda a vinheta, porque é hora de falar de Sporting. Ora então vamos falar de Sporting Clube Portugal. Vamos começar só rapidamente dizer, deixa o like no vídeo que nos ajuda a chegar a todo o universo leonino, a espalhar o conteúdo pela plataforma e a chegar a mais leões e leoas espalhados por esse gigantesco universo verde e branco e também ao robozinho do YouTube a entender que fazemos um conteúdo positivo de Sporting. Subscreve o canal se não tiveres subscrito e ativa as notificações para seres avisado assim que sai um vídeo novo da nossa parte a nível de Sporting. Já sabem que de segunda a sexta-feira estamos às 9 da manhã, horário de Portugal Continental, com o 30 minutos de Sporting. Amanhã não há tempo a perder, porque já estaremos a arrancar as emissões em pré-jogo. Porquê? Porque o Sporting volta a receber a formação do Alverca em Alvalade na sexta-feira, pela 10ª jornada da Liga Portugal. E vamos então falar um bocadinho deste Sporting 5 Alverca 1. Começando por ele, o grande homem da noite de ontem, Salvador Blopa. Ele que apontou 2 golos, disse que viveu um sonho e que sonho, estreia-se a marcar a bizar. Ele que é o jogador mais jovem de sempre a bizar numa estreia pelo Sporting Clube Portugal, superando uma lenda do Sporting, Fernando Peiroteu, que tinha alcançado esse feito na longínqua temporada de 1937-38. Salvador Blopa a superar essa marca também agora. Ele que agora com 18 anos e 4 meses torna-se o jovem estreante, mais jovem estreante a bizar, mais jovem de sempre da história do Sporting Clube Portugal. Falando ainda de estreias, vamos à de Flávio Gonçalves. O ano passado, a 28 de outubro de 2024, o Flávio Gonçalves estreava-se pela equipa B do Sporting Clube Portugal. Ora, exatamente um ano depois, a 28 de outubro de 2025, mais conhecido como o dia de ontem, Flávio Gonçalves estreia-se pela equipa A do Sporting Clube Portugal nessa noite com o Alverca, ainda culminando com uma assistência para o seu companheiro Salvador Blopa fazer o segundo golo. Anotações à parte, o que é que mudou nesta equipa do Sporting Clube Portugal? Falamos de um Sporting e agora muito rapidamente, uma época de altos e baixos, como aliás são todas, não há épocas só com altos, mas um Sporting que a 5 de outubro, 5 de outubro, dia da implantação da República Nacional, não é? A 5 de outubro, o Sporting empatava com o Braga em casa a 1, numa exibição muito má do Sporting, que depois faria um jejum de 13 dias de Sporting, ou seja, 13 dias de Sporting Clube Portugal, 13 dias de Sporting assim, sem ausência, sem a equipa profissional de futebol jogar, e o Sporting volveria então no dia 18 a vencer por 3-2 a equipa do Passos Ferreira em mais uma exibição sofrida, só alcançada essa vitória no tempo do prolongamento, com esse autogolo ao minuto 103 da partida por intermédio de Tiago Ferreira, que deu a qualificação do Sporting para a próxima fase da Taça de Portugal. O que é que mudou para um Sporting que apenas 4 dias depois vence de reviravolta ao Marselha, um Sporting que faz uma grande exibição em Tondela e um Sporting que faz uma boa exibição, uma excelente exibição no dia de ontem, atrelado a essa excelente exibição no dia de ontem, também as enormes circunstâncias que estiveram ao redor desse jogo, com uma diferença de jogar domingo para terça, domingo e terça-feira, com esse curtíssimo período de tempo para preparar entre um jogo e outro, que inclusive os jogadores que foram titulares em Tondela estarem ausentes da convocatória desse jogo seguinte com a equipa do Alverca. O que é que mudou? Mudou o tónico. A verdade é que este Sporting não está a fazer tantas coisas assim de forma diferente, mas a verdade é que as vitórias costumam trazer outro elan, outro ambiente.
E por isso eu venho levantar aqui um alerta do quão importante esse jogo de dia 31 de outubro, sexta-feira, com o Alverca em casa. Seria um jogo em que o Sporting conseguiria alcançar 4 resultados de vitória consecutiva, retirando aqui o Passos Ferreira, porque é uma vitória no tempo do prolongamento, mas se quisermos considerar, então considerem 5, ou seja, 5 resultados positivos, 4 vitórias consecutivas, e depois, logo na sequência, o Sporting desloca-se a Turim para no dia 4 de novembro enfrentar a Juventus pela Champions League. Depois, dia 8, o Sporting enfrenta a formação do Santa Clara nos Açores e depois segue-se aqui um período de 2 semanas com a ausência de Sporting Clube Portugal. As paragens internacionais têm deixado sempre uma má imagem do Sporting. Porquê? As duas paragens que existiram nesta temporada, as duas grandes paragens que existiram nesta temporada, foram paragens que não foram muito benéficas para a equipa do Sporting. E desde já o elucido. O Sporting, a primeira paragem então acontece depois desse Sporting Porto, 30 de agosto. O Sporting só ficaria 15 dias sem jogar, com o Sporting numa exibição em que a equipa visitante foi superior a nós, venceu e deixou aquela marca do gostinho amargo, depois também na ressaca, um mês depois de perder uma supertaça também para o nosso maior rival, deixou esse gostinho amargo. Um Sporting que depois na paragem seguinte empata com o Braga, numa talvez uma exibição, a pior exibição da temporada, na minha opinião, esse jogo com o Braga, empata e com muito, e ainda por cima da forma que foi no último minuto, uma grande penalidade, praticamente no último minuto, a deixar então também o Sporting com esse ambiente negativo e com esses receios e essas dúvidas levantadas. Agora poderá ser diferente. Isto porque, retirando o resultado das Juventus aqui, porque é competições europeias, e porque é sempre um jogo em Itália, em Turim, que obviamente temos as nossas ambições, que temos que ser sempre, mas retirando aqui dos jogos para o ambiente interno de Sporting, a nível de futebol nacional, o Sporting tem a possibilidade de ganhar, ganhando ao Alverca e ao Santa Clara, só dentro de portas, ter 5 vitórias consecutivas. Isso será muito importante para a confiança. Uma equipa com confiança anda muito melhor. E também, colocando isso ao serviço do Sporting, o que é que mudou? Muda essa confiança, muda esse anímico, esse astral mais elevado. E se faláramos, por exemplo, há cerca de 2 ou 3 semanas, falava-se muito de levantava-se na imprensa, etc., dúvidas sobre o bem-estar do plantel. A verdade é que o bem-estar do plantel, quando se ganha, é muito mais fácil de haver harmonia. E por isso, não fazendo fé que tudo era verdade nem que tudo era mentira, apenas colocando aqui para este exercício altamente especulativo, a confiança ajuda muito. Esse estado anímico ajuda muito a ultrapassar problemas, a ultrapassar situações menos boas e também a parabenizar Rui Borges, não só pela forma como preparou o jogo com o Alverca, da forma como fez o jogo, a forma como o ato de coragem que teve ao retirar os jogadores da convocatória e a colocá-los no camarote e a dar a oportunidade aos jovens logo de entrada no banco do Sporting, ou seja, se tivesse alguma coisa a correr mal era com aqueles que íamos à luta, e isso também é um ato de coragem que merece ser referenciado, e também referir a postura do treinador do Sporting. Um bom pós-jogo de ontem, acho que a conferência de imprensa do Rui Borges do dia de ontem foi feliz. Acho que alguma coisa aconteceu ao Rui Borges, num bom sentido, e acho que é da mais elementar justiça, sempre que não concordamos, porque isto é uma questão de opinião, e que há coisas que nós não gostamos, expô-las, e quando há coisas que gostamos, dar o braço a torcer, que não é o caso aqui, mas é quase dar o braço a torcer, ou então dizer, não, isto fez bem, ou admitir que corrigiu, etc., e parabenizar por isso. Porque me parece que estamos a ver, não só em tom dela, como também fazendo a ligação para o pós-jogo com o Alverca, um Rui Borges com mais paciência e mais explicativo. Parecia que estávamos a ver ali um Rui Borges um bocadinho a abrir em choque nos últimos tempos, e que podia dar uma má impressão, e parece-me que houve ali ou um media training, ou um aconselhamento, ou um aviso ao treinador, que acho que foi atempado e rigoroso, porque parece-me que há um esforço para corrigir essa situação, e por isso é da mais elementar justiça também colocar essa ressalva. Eu queria saber a vossa opinião, o que é que vocês acham dessa teoria que eu agora levanto, da importância que ganham estes 2 jogos a nível de Liga, Sporting Alverca e Santa Clara Sporting, como pelo meio a deslocação do Sporting para a Champions a Turim. Gostaria de saber a vossa opinião, porque acho que é muito importante ir para a próxima paragem de seleções com um bom ambiente, porque será muito mais fácil atacar as muitas lutas que ainda nos faltam durante esta temporada. Entretanto, fiquem com o pós-jogo de ontem, meu e do Francisco, deste Sporting Alverca. Amanhã, 9 da manhã, estamos em direto com o 30. A tua leitura deste pós-jogo
de Sporting 5, Alverca 1. Saudações leoninas para as pessoas que estão lá em casa. Saudações leoninas também para ti, Hugo. Um, e hoje é um dia feliz. E é um dia feliz por várias razões. Não só pela vitória do Sporting, que é importante. Nós sabíamos das dificuldades porque jogávamos com menos de 48 horas. Portanto, Rui Borges é obrigado, e acho que muito bem, foi obrigado a rodar a equipa, e até aí acho que nós vemos bem com isso. Agora, acaba por ser um dia feliz pela vitória, mas também pela vitória expressiva deste Sporting. Nós vencemos e acho que desta forma até convencemos. O Sporting foi sempre dominador na partida, não deu qualquer tipo de chance ao Alverca, seja durante a primeira parte ou até mesmo na segunda, um Sporting dominador com mais de 60% de posse de bola, e acho que se falou-se muitas vezes da falta de eficácia do Sporting, então este jogo acaba por ditar, por ter um rumo diferente, porque o Sporting acaba por ser eficaz. Para todos os efeitos, foram 10 remates, 7 à baliza, uma percentagem de posse de bola quase de 60% no cômputo geral das duas partes, e portanto estamos perante um Sporting dominador, um Sporting que também foi agressivo. Acho que ali a dinâmica com o Sharashvili e também a Demasa Morita acabou por resultar bem. Com o Sharashvili notou-se que quando está na sua posição, entre aspas, natural, é um jogador agressivo, é um jogador que dá um grande contributo a este meio campo do Sporting. É possível também destacar aqui outros jogadores, nomeadamente Salvador Bopa, que acaba por fazer um excelente jogo, um bis, Giovanni Kena também igualmente, um bis destes dois jovens jogadores. Acaba por ser, Fotios Onidis também acaba por, por marcar nesta partida. O Sporting passa, este adversário vai certamente jogará com o Vitória e depois ou com o Porto, um desses dois é um dos nossos, será um deles será o nosso adversário, mas fico muito feliz pela exibição do Sporting. Se muitas vezes criticou-se Rui Borges, e eu critiquei Rui Borges, acho que hoje é momento de dizer parabéns, Rui, conseguiste. O Sporting jogou, do meu ponto de vista, jogou bem. O Sporting foi um Sporting mandão nas duas partes, não houve qualquer tipo de dúvidas que estivemos mal em algum momento. Logicamente que depois houve um momento ou outro em que se quebrou, mas isso é normal porque o Sporting não consegue manter, nem o Sporting nem qualquer outra equipa consegue manter a intensidade de jogo por mais de 90 minutos, e lá está as coisas. Acho que E até acrescentar que o Sporting entra em campo com uma mesma vaca 3 dias também. Não era jogo para correrias, digamos assim, desgastes. claro, sim, exato. Mas é exatamente isso, mas só para dizer que nós estamos muito bem. E se há momentos em que nós dizemos que Rui Borges não preparou bem a equipa, ou que não mexeu bem, ou que qualquer coisa que não correu assim tão bem, hoje é dia de dizer. Hoje o Rui Borges entrou bem com a equipa sempre ligada. Quando o Rui Borges fala muito na questão da equipa estar ligada, hoje sim vi uma equipa ligada, é verdade. O Alverca é uma equipa que tem menos qualidade que o Sporting, mas também o Passos Ferreira tinha menos qualidade que o Sporting, e foi o que se viu. Portanto, há que frisar isso, há que destacar esta entrega, este querer dos jogadores do Sporting. Nós no pré-jogo falou-se um pouco daquilo que este era o momento também dos jogadores, tanto aqueles que estavam no banco como aqueles que iam começar nos inicial, de que poderiam e deveriam dar razões ao Rui Borges e também aos sportinguistas, para demonstrar que mereciam esta oportunidade. E acho que os 11 que entraram, mais aqueles que entraram na segunda parte, todos eles demonstraram que têm símbolo de Sporting, que podem dar contributo a esta equipa e que mereceram a justificação tanto no 11 como na entrada na segunda parte. Portanto, largos elogios, mas cabe a mim também dizer que isto é pouco, queremos muito mais. Hoje foi um mero detalhe, que vem o próximo. Muito rapidamente dizer que a vitória do Sporting é justíssima, até pelos números e pela exibição global. O Sporting foi dono e senhor da partida. Acho que a primeira chance de perigo real que o Alverca cria quando faz o golo, já perto dos instantes finais,
O Sporting foi dono e senhor da partida, controlou o jogo do início ao fim. Salvador Blopa é o homem do jogo. Recuso-me a atribuir a alguém que seja diferente do que o jovem Leão, que estreia com 2 golos em Alvalade. Fez uma boa exibição, mas os 2 golos obviamente são 2 detalhes importantíssimos e 2 bons golos também de Salvador Blopa. Gostaria de destacar a exibição também de Fotis Ioannidis. Acho que o avançado grego fez uma bela exibição e ainda conseguiu culminar com um golo. Destacar também Alvalade. Alvalade não, Alcochete. Dos jogadores jovens que entram, 3 estreias na equipa principal do Sporting Clube Portugal. Salvador Blopa, Flávio Gonçalves e João Muniz. É bom sempre também destacarmos a nossa formação. Flávio Gonçalves, que ainda entra na partida para o lugar de Kenda, que tinha avisado, também um outro formando de Alcochete, entra na partida e assiste o segundo gol de Salvador Blopa. Acho que fica sempre digno de registro. De destacar a coragem do treinador Rui Borges no dia de hoje, porque é verdade que pontualmente vamos apresentar críticas ao Rui Borges, como já fizemos. Nenhuma crítica é eterna. E lá está. Hoje totalmente de parabéns. Espero muito que a teoria do tónico de Marselha para virar um resto de temporada possa ser verídica, porque isso beneficiaria aquilo que é o Sporting. Acho que é importante também para subir os índices de confiança da equipa este resultado. Poderão-me dizer que mas os titulares habituais não foram eles que começaram. Sim, mas ganhar é sempre melhor e traz sempre mais segurança para trabalhar. Uma boa vitória no dia de hoje, uma boa exibição em Alvalade, o Sporting a chegar ao Final Four de uma competição, pode ser uma competição menor, mas é sempre um marco, digamos assim, da semana. Um Sporting que sexta-feira enfrenta o mesmo adversário, conseguiu o Rui Borges ter a coragem, e eu queria destacar essa coragem. Não há um único jogador dos que foi titular em Tondela que esteve na convocatória, uma convocatória recheada de miúdos. Destacar também Cris Grombai, que acabei por não falar dos formandos de Alcochete totais. Não são 3, são 4 estreias. Com a entrada do Cris também, que também entrou na partida. E queria só elogiar a forma como o Sporting conseguiu controlar e dominar a partida. Controlou as ações do jogo, controlou a bola, chegou ao intervalo 2-0. Uma segunda parte começa uma atuada mais baixa, com o ritmo mais baixo, obviamente com o Sporting a gerir o jogo, e bem, diga-se de passagem. E com naturalidade o Sporting chega ao 3-0, abre para 4-0 e depois do meio da rua, e o Ioannidis, que tentou o jogo todo fazer o gol dele, e a verdade é que foi premiado com fazer esse grande gol com um bilhete para o fundo das redes. Destacar também Salvador Blopa, faz um gol de pé direito e um gol de pé esquerdo numa estreia. Eu não sei quantos jogadores estrearam com a camisola do Sporting a fazer um gol de pé direito e outro de pé esquerdo. Um excelente destaque também. Não sei se não será a primeira estreia, não sei se sequer há o levantamento desse dado. Sequer há o levantamento desse dado. De quando o jogador do Sporting se estreou a fazer 2 golos. Também não sei quantos estrearam a fazer 2 golos, e além disso, quantos é que estrearam a fazer um golo a abrir de pé esquerdo e depois de pé direito. O primeiro é de pé direito, ele corta para dentro e com o esquerdo finaliza, o segundo remate cruzado de pé direito. Não sei quantos deles o fizeram, mas um grande destaque para o número 70 do Sporting Clube Portugal, Salvador Blopa, que lá está, o primeiro golo para mim é espetacular. É um golo espetacular, a forma como o Ioannidis ataca aquele espaço, ataca o central, liberta em Blopa, e Blopa inteligentíssimo, encontra o espaço e faz o golo. Também é de fazer essa ressalva, porque acho que foi elementar o golo de Salvador Blopa. Nada a dizer, amanhã já sabem, 30 minutos de Sporting às 9 da manhã, ao final do dia, um vídeo sobre Sporting Clube Portugal, em que também iremos trazer a repercussão deste jogo de Taça da Liga, e depois começar a focar em novo jogo com o Alverca, porque sexta-feira o Sporting Clube Portugal está outra vez em campo. Mandar um abraço a toda a gente que passou por esta emissão.